Imagine isso. Você está sozinho em casa, rolando pelo feed das redes sociais. Um velho colega de escola aparece na tela, aquele que parecia sempre estar um passo atrás, sempre meio apagado, meio inseguro. Agora, ele surge diante de você com um sorriso orgulhoso, segurando as chaves de um apartamento novo ou publicando o lançamento de um projeto bem-sucedido. Você para, sente um leve desconforto no peito. Não é raiva, não é tristeza, é algo mais sutil, mais sombrio. Você não desejaria que ele perdesse tudo, mas se fosse revelado que ele fracassou logo depois, você sentiria algo parecido com um alívio amargo, quase prazeroso. Por quê? Esse é o tipo de emoção que quase ninguém admite sentir. Está lá, no canto escuro da mente, onde se escondem os pensamentos considerados socialmente inaceitáveis, aqueles que contradizem a imagem polida que tentamos manter de nós mesmos. A inveja não grita, ela sussurra. Não se mostra como o ódio ou a ira que explodem e se dissipam. A inveja silenciosa, paciente e, por isso, muito mais perigosa. Ela se disfarça de sarcasmo, se esconde atrás de críticas sutis, se revela em comparações silenciosas que só você sabe que fez. Mas por que essa emoção, tão universal, tão humana, ainda é tratada como uma espécie de tabu psicológico? Por que fingimos que ela não existe dentro de nós enquanto assistimos à felicidade alheia com um leve nó na garganta? Existe um paradoxo aqui que desafia o senso comum. Quanto mais buscamos nos conectar, mais nos expomos ao espelho distorcido das conquistas dos outros. E quanto mais expostos estamos, mais vulneráveis nos tornamos à corrosiva comparação silenciosa. Como pode, então, a era da conexão estar nos afogando em sentimentos tão solitários e sombrios? Será que, ao admirarmos alguém, estamos de fato projetando secretamente o que desejamos para nós, ou estamos, no fundo, lamentando aquilo que nunca fomos capazes de alcançar? Será que a inveja é apenas uma fraqueza moral, ou existe nela uma sabedoria oculta que ainda não fomos capazes de compreender? Você já se perguntou quantas decisões tomou ou deixou de tomar por medo de provocar a inveja alheia? Já deixou de brilhar para não incomodar? Já se conteve, não por modéstia, mas por receio de despertar o olhar silencioso de quem gostaria de ver você tropeçar? Se a inveja é mesmo essa presença invisível em nossos relacionamentos, escolhas e até em nossas autoimagens, então talvez ela não seja apenas um defeito de caráter. Talvez ela seja um reflexo de algo mais profundo, mais enraizado, mais existencial. E talvez, só talvez, entender a origem e o funcionamento dessa emoção seja a chave para se libertar de uma prisão que você nem sabia que habitava. Mas antes de buscar a cura, precisamos abrir a ferida. Precisamos encarar a verdade feia e crua da natureza humana. Porque só assim, descendo até os bordões da psique, podemos começar a ver com clareza o que nos move, o que nos acorrenta e o que podemos transformar. Você talvez imagine que a inveja seja apenas um desvio ético, um erro moral, um veneno social. Mas e se ela for, na verdade, uma linguagem primitiva da alma, uma expressão visceral daquilo que ainda não entendemos sobre nós mesmos? Não é exagero dizer que a inveja é uma das emoções humanas mais antigas e mais mal compreendidas. Na superfície parece simples. Desejo o que o outro tem. Mas no fundo, ela revela algo muito mais inquietante. Um buraco no nosso senso de identidade, uma rachadura em nossa narrativa de valor próprio. A inveja não é só sobre querer o que é do outro, é sobre temer que, sem aquilo, você não seja nada. Carl Jung uma vez escreveu que a inveja é a sombra que surge quando a luz da realização alheia ilumina a nossa própria escuridão interior. Para ele, tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos
fraquezas, medos, ambições reprimidas, é lançado na sombra. E a inveja é uma projeção dessa sombra sobre o outro. Quando invejamos alguém, não estamos simplesmente desejando o que essa pessoa tem. Estamos vendo nela um espelho do que acreditamos que deveríamos ser, mas não conseguimos ser. O outro se torna um símbolo daquilo que nos falta, da ferida que sangra em silêncio. Friedrich Nietzsche, por sua vez, não tinha ilusões românticas sobre a natureza humana. Para ele, a inveja era um motor oculto da moralidade. Em sua obra A Genealogia da Moral, ele argumenta que os fracos, ao não conseguirem superar os fortes, criaram um sistema moral que demoniza a superioridade e glorifica a submissão. O ressentimento, irmão mais velho da inveja, seria o pai da moral cristã, onde o bem passou a ser o humilde, o obediente, o fraco, e o mal, aquele que ousava brilhar. Nessa ótica, a inveja não é apenas um sentimento, é uma arma filosófica usada para rebaixar o outro e proteger o próprio ego. Mas e se a inveja for também um pedido de socorro? Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, via o ser humano como um ser em busca de sentido. Quando esse sentido é perdido, instala-se um vazio existencial que se manifesta em sintomas sutis: ansiedade, angústia, tédio e, sim, inveja. Porque a inveja, muitas vezes, nasce não da admiração, mas do desespero. Você não inveja aquilo que simplesmente acha bonito. Você inveja aquilo que, no fundo, sente que nunca poderá ter. E isso, para o ego, é uma ferida que sangra em silêncio. É por isso que a inveja costuma doer mais quando é dirigida a alguém próximo, um irmão, um amigo, um colega de trabalho. Quando alguém distante tem sucesso, seu cérebro pode interpretar aquilo como uma inspiração. Mas quando é alguém do seu círculo íntimo, alguém com quem você se compara diretamente, o sucesso dele se torna um lembrete cruel de suas limitações, como se a vitória do outro gritasse silenciosamente: "Você falhou". Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, via o ser humano como uma criatura movida por desejo incessante. E onde há desejo, há frustração. A inveja, portanto, seria inevitável num mundo onde todos querem, mas poucos conseguem. Ele dizia: podemos dizer que a felicidade de outro, quando percebida de perto, nos causa mais dor do que nossa própria infelicidade. A afirmação parece amarga, mas quem nunca sentiu exatamente isso? Por trás da inveja mora um grito sufocado por reconhecimento. E talvez essa seja a verdade mais incômoda. Não invejamos o objeto em si, o carro, a casa, o parceiro, o aplauso, mas o que esses símbolos representam: validação, ser visto, ser admirado, ser amado. Agora, considere o seguinte: e se a sociedade em que vivemos não apenas tolerasse a inveja, mas a alimentasse deliberadamente? E se a cultura da comparação, do marketing aspiracional, dos stories e feeds perfeitamente editados, fosse na verdade um ecossistema cuidadosamente cultivado para manter você num estado constante de insatisfação? Essa é a raiz mais sombra da inveja. Ela não é um erro de caráter, mas uma ferida psíquica e existencial, agravada por sistemas filosóficos, sociais e tecnológicos que nos programam para desejar sempre o que está fora do nosso alcance. Mas se essa emoção é tão comum e tão enraizada, o que ela está fazendo silenciosamente com as nossas vidas? Quais realidades ela molda? Que decisões ela sabota? Que sonhos ela enterra antes mesmo de nascerem? A inveja não bate à porta. Ela entra descalça, atravessa a sala em silêncio e se instala bem no centro das suas escolhas. Não grita, mas sussurra o suficiente para que você reconsidere sua roupa, sua fala, sua alegria. Ela não aparece na superfície, não se mostra em fotos, não tem cheiro nem forma definida, mas os rastros que ela deixa são visíveis para quem ousa olhar de verdade. Porque a inveja não destrói de forma abrupta, ela corrói em silêncio.
Pense nas decisões que tomamos diariamente, desde os caminhos profissionais até a forma como celebramos nossas vitórias ou nos silenciamos diante delas. Agora reflita. Quantas dessas decisões foram contaminadas, ainda que sutilmente, pela presença invisível da inveja, seja a que sentimos ou a que tememos provocar? Quantas vezes você deixou de compartilhar uma conquista por medo de ser julgado, rejeitado ou até mesmo punido emocionalmente por aqueles que, em silêncio, preferem te ver mediano do que realizado? Do ponto de vista neurológico, a inveja é uma emoção que ativa as mesmas regiões do cérebro relacionadas à dor física, especialmente o córtex cingulado anterior. Ou seja, quando sentimos inveja, nosso corpo interpreta a experiência como um tipo de sofrimento real. E de forma ainda mais perturbadora, quando vemos essa pessoa sofrer uma perda, o cérebro de algumas pessoas ativa o centro de recompensa, como se houvesse uma satisfação oculta, um prazer punitivo e inconsciente. Esse é o lado mais sombrio da natureza humana. O prazer oculto diante da queda do outro. Um prazer que não admitimos nem para nós mesmos, mas que molda sorrisos falsos, comentários passivo-agressivos e conselhos disfarçados de preocupação. E mais, o impacto da inveja não é apenas interno, ele se espalha como veneno nos laços sociais. Em ambientes profissionais, a inveja disfarça-se de rivalidade, sabotagem, fofoca. Em famílias, ela aparece como competição velada entre irmãos, rancores silenciosos, heranças disputadas por merecimento emocional. Em amizades, ela mina a intimidade, esfria o afeto e transforma a admiração em ressentimento camuflado. Mas talvez o efeito mais destrutivo da inveja não esteja no outro, está dentro de você. Porque com o tempo ela molda sua autoimagem, faz com que você duvide das suas próprias conquistas, como se tudo que conseguiu fosse sorte ou ajuda, ou apenas fruto de um contexto favorável. A inveja, quando internalizada, transforma-se em autossabotagem. Você começa a se rebaixar para não incomodar, a se esconder para não provocar, a se limitar para caber nos espaços estreitos das expectativas alheias. E aí vem o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta ser aceito, mais perde de vista quem você é. Quanto mais se molda para não gerar inveja, mais apaga a sua singularidade. A inveja, nesse ponto, já não é mais uma emoção externa, é um sistema inteiro de pensamento que regula seus impulsos criativos, seus sonhos e até as suas crenças sobre o que merece viver. O condicionamento cultural aprofunda essa ferida. Desde cedo, somos educados para competir. O melhor aluno, o mais bonito, o mais rápido, o mais admirado. Criamos uma cultura onde o valor do indivíduo está quase sempre relacionado ao olhar do outro. E isso alimenta o terreno perfeito para a inveja florescer. Quanto mais o valor está fora de você, mais você se torna refém daquilo que os outros possuem ou aparentam possuir. E se tudo isso fosse proposital? E se os sistemas de consumo e performance tivessem, em algum nível, compreendido esse mecanismo oculto e o explorassem continuamente? Redes sociais são essencialmente máquinas de comparação. Cada story é uma vitrine emocional, cada like é uma validação e cada conquista exibida é uma bomba relógio emocional para quem ainda não conquistou. O algoritmo entende isso melhor do que você. Ele te entrega repetidamente imagens de pessoas que parecem estar um passo à sua frente, para que você se sinta 2 atrás. É por isso que, para se libertar da inveja, não basta ignorá-la. É preciso desativar o sistema invisível que a sustenta, um sistema que não vive apenas nos outros, mas dentro de você. E aí é que a transformação começa. Quando você percebe que a inveja não é apenas uma emoção incômoda, mas uma prisão psíquica disfarçada de normalidade, e que para sair dela será necessário um ato de rebelião interno, talvez o mais radical de todos, o de se tornar quem você realmente é, mesmo que isso provoque desconforto em quem te cerca. Agora, imagine o seguinte.
Você acorda, olha para a própria imagem no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, decide não se moldar ao que esperam de você. Não há filtros, não há comparação. Só você, cru, imperfeito, real. E nesse momento silencioso, quase invisível para o mundo, começa o ato mais radical de resistência. A recusa em viver sob a régua alheia. Libertar-se da inveja não é simplesmente parar de sentir. Isso seria como dizer a um pulmão que parasse de respirar o ar tóxico ao redor. A verdadeira rebelião é um processo profundo, incômodo, mas transformador. Um movimento de recusa interna a um sistema invisível que mede valor por comparação e define identidade pelo reflexo do outro. O primeiro passo é desconstruir a ilusão de escassez. Fomos programados para acreditar que só há espaço para um brilho por vez, que a felicidade do outro diminui a sua, que a conquista de alguém rouba uma oportunidade que poderia ter sido sua. Essa é a matemática perversa da inveja, um jogo de soma zero emocional. Mas isso é mentira. A realidade é que o sucesso alheio não te diminui. Ele apenas revela o que é possível e o que talvez você tenha reprimido em si mesmo por medo de fracassar ou de ser julgado. Nietzsche dizia que o homem é algo que deve ser superado. Essa superação no contexto da inveja não é sobre se tornar melhor que os outros, mas sobre transcender o jogo de comparação. É reconhecer que você tem uma trajetória única, uma vocação intransferível, um ritmo próprio. E que comparar essa singularidade com a dos outros é como medir o valor de uma pintura pelo peso da tinta. A segunda etapa da rebelião é o enfrentamento da sombra. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que reprimimos em nós, nossos desejos secretos, nossas ambições proibidas, nossa raiva não dita, continua a operar inconscientemente até que seja trazido à luz da consciência. A inveja, nesse sentido, é um convite ao autoconhecimento. Quando você sente inveja de alguém, pergunte: o que essa pessoa me revela sobre mim? O que ela despertou que estava adormecido em mim? Talvez você esteja invejando não o carro, o corpo ou a fama, mas a coragem, a ousadia, o risco que ela representa. Nesse caso, a inveja não é um veneno, mas um mapa. O terceiro ato é a escolha deliberada de se posicionar no mundo a partir do seu centro. Isso exige coragem, porque você inevitavelmente incomodará. A liberdade, quando autêntica, perturba quem ainda vive acorrentado. Sartre dizia que o inferno são os outros, e talvez o que ele quisesse dizer é que os olhares dos outros são uma prisão, se você permitir. Libertar-se da inveja também é libertar-se da necessidade de aprovação. É decidir brilhar, mesmo sabendo que isso despertará desconforto em quem vive na sombra da sua própria repressão. Há ainda exemplos históricos que provam que essa rebelião é possível. Pense em figuras como Frida Kahlo, que pintava suas dores sem suavizá-las para o público. Ou como James Baldwin, que ousou dizer verdades que muitos não queriam ouvir, mesmo à custa de sua aceitação. Essas pessoas não estavam livres da inveja alheia, mas estavam livres da necessidade de se proteger dela. Por fim, há uma prática simples, porém revolucionária: a admiração consciente. Sempre que sentir inveja, transforme esse impulso num gesto de reconhecimento. Ao invés de desejar secretamente a queda do outro, treine sua mente para reconhecer a grandeza alheia como um reflexo daquilo que também é possível em você. Isso não é negação, é transmutação. Você não está fugindo da inveja, mas está a convertendo em aprendizado, inspiração e força. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que não precisa mais competir para existir, que a sua existência já é, por si só, uma manifestação suficiente de valor e que, ao abandonar o vício da comparação, você cria espaço interno para algo muito maior. Uma vida vivida com autenticidade, com coragem inegociável, com brilho que não precisa pedir licença. Mas há ainda uma camada mais profunda. Porque mesmo após essa libertação, há uma verdade ainda maior esperando por você. Algo que redefine não só o que sentimos, mas por que sentimos. Algo que transforma a inveja de um inimigo oculto em um sinal de despertar. Agora,
Feche os olhos por um instante. Imagine que você está diante de todas as pessoas que já invejou em silêncio. Algumas você conhece, outras só viu de longe. Estão ali, diante de você, uma por uma. Não com superioridade, mas com humanidade. Sem filtros. Sem os cenários perfeitos que sempre esconderam a dor que não se mostra em fotos. Um a um, eles começam a falar. E o que dizem não é uma lista de conquistas, mas uma sequência de medos, frustrações, traumas, solidões. E de repente, a inveja que você sentia começa a se dissolver. Não porque eles eram menos do que pareciam, mas porque você finalmente entendeu. Não existe vida perfeita. Só projeções imperfeitas alimentadas por olhos feridos. A verdade final é que a inveja é, na sua essência, um pedido de reencontro. Um pedido da sua alma para que você volte a si. Não se trata de querer o que o outro tem, mas de estar desconectado do que você é. Toda inveja, no fundo, revela uma ruptura interna. Um abismo entre quem você se tornou e quem você poderia ter sido se tivesse seguido sua essência. Por isso ela dói tanto. Porque ela não aponta para o outro. Ela aponta para você e exige, sem palavras, que você se reconcilie com sua própria potência esquecida. Nietzsche nos provoca a buscar a vontade de potência, não como dominação sobre o outro, mas como a afirmação máxima da própria existência. Aquele que inveja está dizendo: eu não vivo plenamente minha potência, então assisto a do outro, com dor. Aquele que se realiza, porém, inspira sem ameaçar. Sua luz não ofusca, ela revela caminhos. E você pode ser esse alguém, mas para isso precisa romper com a ilusão de que o valor está fora, porque tudo que você já invejou nos outros existe em potencial dentro de você. É aqui que a inveja se transmuta, quando você compreende que o sentimento não é o problema é o que você faz com ele. A inveja não é seu inimigo, ela é uma mensagem codificada do inconsciente. Um lembrete de que existe um desejo seu que está adormecido, sufocado ou ignorado. E a pergunta não é mais por que eu sinto isso, mas sim o que essa inveja está tentando me mostrar sobre mim. E mais, libertar-se da inveja é entender que o reconhecimento que você tanto busca dos outros nunca será suficiente se você mesmo não se reconhecer. O aplauso mais alto do mundo é inútil se dentro de você só existe silêncio. A verdadeira validação é silenciosa, íntima, irreversível. É quando você para de correr atrás da aprovação e começa a caminhar em direção à sua verdade. Talvez a grande ironia da inveja seja essa. Passamos a vida desejando o que está fora, quando a resposta sempre esteve dentro. Olhamos para o brilho alheio buscando rentação, quando deveríamos estar olhando para dentro em busca de reconexão. A resposta para a inveja nunca foi eliminar o desejo, mas sim purificá-lo. Transformar o desejo do que é do outro em desejo de si mesmo, de reencontrar aquilo que você, por medo ou por condicionamento, abandonou no meio do caminho. E assim, a inveja se torna alquimia, uma emoção densa que, quando compreendida, se converte em ação autêntica, em coragem, em luz própria. Não há mais inimigos invisíveis, não há mais sombras, há apenas um novo tipo de liberdade, a de ser você, inteiro, intransferível e irrepetível. Porque no fim, a maior realização não é superar o outro, é superar a ideia de que você precisava de algo fora de si para ser completo. Agora, e só agora, o silêncio dentro de você não é ausência, é presença. Presença de alguém que, finalmente, voltou para casa.